Tem coisas que ficaram lá atrás, histórias que marcaram, feridas que doeram demais. Mas escuta com o coração. O que Deus tem para a sua vida não se limita ao que você já viveu. Há uma estrada nova diante de você, cheia de esperança, cheia de promessas, cheia de recomeços. Deus não te formou para viver preso ao que passou, mas para experimentar a novidade dele a cada manhã. Mesmo que o seu passado tenha deixado cicatrizes, o futuro que o Senhor preparou para você é cheio de cura, de paz e de propósitos que ainda vão se cumprir. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é só sobre esquecer o que ficou, é sobre abrir o coração para aquilo que ainda está por vir. E hoje, neste vídeo, Deus quer te lembrar que os planos dele não foram cancelados por causa do que aconteceu. Então, fica comigo até o final, porque hoje Deus vai falar exatamente aquilo que você precisava ouvir. Tem horas que o coração aperta e a alma parece cansada demais para continuar. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Medo do que vem pela frente, angústia por tudo que já enfrentou, aquela sensação de que a vida estagnou e que nada mais vai mudar. Às vezes, o passado fala tão alto que até abafa a esperança e o que era para ser só uma lembrança se torna um peso constante. Você tenta seguir em frente, mas as dúvidas gritam dentro de você. Será que Deus ainda tem algo para mim? Será que ainda posso viver algo novo? O desânimo vai se instalando devagar e, sem perceber, você começa a aceitar uma vida sem cor, sem expectativa, como se o seu tempo já tivesse passado. Mas olha, eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você ainda está aqui. E se você ainda respira, é porque Deus ainda tem planos. A palavra de Deus é clara quando diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Isaías 43, 18, 19. Isso é uma promessa, e promessas do Senhor não caducam. Deus está dizendo para você hoje: pare de se prender ao que ficou para trás, porque o novo já está começando. Pode parecer que nada está mudando, mas espiritualmente já há movimento acontecendo. Às vezes, a gente não percebe porque está focado demais nas dores do ontem, mas Deus está trabalhando no silêncio, alinhando tudo que você vai precisar viver. Essa palavra não é para outra pessoa. É para você que tem esperado, chorado e às vezes até duvidado. E se o teu coração se emocionou ao ouvir isso, é porque o Espírito Santo está te confirmando que algo está por vir. Lembra de José, aquele jovem que foi traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente? Tudo isso aconteceu antes dele viver o propósito. Se você olhasse só para o passado de José, parecia impossível que algo bom pudesse surgir. Mas Deus não escreveu o fim da história de José com base no seu passado. Ele escreveu com base no propósito. E é exatamente isso que Ele está fazendo com você. Aquilo que parecia o fim era só o começo de um novo capítulo. Talvez você esteja num poço agora, preso entre o que foi e o que ainda não chegou. Mas o mesmo Deus que tirou José dali vai te levantar também, no tempo certo, da forma certa. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vê sua história. O que Deus tem para sua vida não ficou perdido no caminho. Não foi cancelado por causa dos erros, nem foi esquecido por causa das quedas. Deus continua escrevendo, mesmo quando você sente que tudo parou. Ele é especialista em recomeços, em transformar dores em testemunhos e passado em plataforma para um futuro glorioso. O Senhor promete caminhos no deserto e rios em meio à sequidão. E se Ele prometeu novidade de vida, você pode confiar. Vai acontecer. Talvez não da forma que você imaginou, mas do jeito dele, que é sempre melhor. Então,
Por mais que o agora pareça confuso, não se entregue à tristeza. A promessa ainda está de pé e Deus ainda está no controle. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus sabe exatamente o que você tem vivido, as lágrimas que você derrama calado, os medos que ninguém vê, os sonhos que você já não fala para ninguém. Mas Ele vê. E hoje, Ele te trouxe aqui para te lembrar que ainda há esperança. Você não foi deixado para trás, não foi esquecido. E mesmo que você tenha se perdido no caminho, Deus ainda sabe o endereço do teu coração. Ele ainda chama pelo teu nome. Essa palavra é para você que precisa de um novo começo. E o céu está se movendo enquanto você ouve. Agora presta atenção nisso aqui. O seu passado pode até explicar algumas partes da sua história, mas ele não define o final dela. Deus não se limita ao que passou. Ele olha para o seu coração hoje e vê tudo que ainda pode florescer. Então, mesmo que você tenha vivido tempos difíceis, não significa que vai ser sempre assim. O seu futuro está nas mãos de um Deus que transforma cruz em ressurreição, dor em crescimento e vazio em abundância. Não desista da vida que Ele quer te entregar. Ainda há muita coisa linda para viver, e o que vem pela frente vai justificar todo o caminho até aqui. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" nos comentários, porque isso aqui é só o começo do que Deus quer fazer. E rapidinho, antes de continuar, já curte esse vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa palavra. Alguém que você nem imagina pode estar precisando ouvir isso agora, do mesmo jeito que você está ouvindo. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Ainda tem promessa em andamento, ainda tem novidade chegando. E no próximo trecho, você vai entender por que o seu passado não tem mais poder sobre você. Tem muita gente caminhando pela vida, olhando constantemente pelo retrovisor da alma, revivendo conversas, decisões erradas, oportunidades perdidas, mágoas profundas, como se o coração estivesse preso em um tempo que já passou, mas ainda machuca. E talvez você também esteja assim, tentando seguir, mas com o peso de tudo que viveu te puxando para trás. A mente repete cenas do passado como se fosse possível voltar e consertar tudo. Mas escuta isso com carinho. Deus não quer que você fique vivendo de saudade do que não deu certo. Ele quer te ensinar a olhar para frente com fé, acreditando que o melhor dele não ficou perdido no tempo, mas está reservado para você no tempo certo. Há uma frase linda no Salmo 35 que diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Isso não é só um versículo bonito, é uma promessa viva. E promessa viva não morre com o tempo. O que doeu ontem não precisa controlar quem você será amanhã. Deus é especialista em amanheceres, em transformar noites escuras em novas chances, em fazer brotar esperança onde antes só havia dor. Mesmo que você tenha chorado por anos, mesmo que tenha perdido pessoas, sonhos ou até a vontade de tentar, a alegria que Deus tem para você não é rasa, é profunda, é cura por dentro, é leveza na alma, é recomeço com paz. Pensa em Ruth. Ela perdeu o marido, saiu da terra dela, ficou viúva jovem e poderia ter desistido de tudo. Mas ela escolheu seguir, confiando que algo novo poderia surgir. E sabe o que aconteceu? Deus escreveu uma história completamente nova para ela, diferente de tudo que ela imaginava. Ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Olha isso, de uma dor profunda, Deus gerou um destino eterno. Isso mostra que Ele pode pegar o que a vida quebrou e fazer nascer algo extraordinário. E isso não é só sobre Ruth, é sobre você também. Mesmo que tudo tenha mudado, ainda existe um plano maior em andamento, e Deus não terminou de escrever a sua história. Fica comigo porque essa parte é importante. O seu valor não está no que você perdeu, não está no que fizeram com você. O seu valor está em quem te criou, e Deus não erra. Ele sabia exatamente o que você enfrentaria,
e já preparou cura para cada parte ferida, direção para cada confusão e graça suficiente para você recomeçar quantas vezes for preciso. Há uma promessa de vida nova sobre você. E essa promessa não depende do seu passado. Depende do amor imutável de um pai que sempre vai acreditar em quem você pode se tornar. Às vezes, a gente se acostuma tanto com a dor que quase esquece como é sonhar de novo. Mas Deus quer restaurar isso em você. Ele quer te devolver a coragem de fazer planos, de acreditar, de sorrir de novo sem medo. Não é para fingir que o passado não existiu, é para deixar ele no lugar certo, atrás. Porque se você continuar olhando para trás o tempo todo, vai acabar perdendo o que já está florescendo na sua frente. Deus quer te fazer perceber que a vida nova nascendo aí dentro, mesmo que ainda esteja pequena, mesmo que ainda pareça distante, isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Pare de se comparar com os outros. Pare de se diminuir por causa do que já viveu. Ninguém tem uma história igual à sua. E Deus não precisa repetir o milagre que fez com alguém. Ele tem algo único reservado para você. A sua caminhada pode ter começado com dor, mas ela não vai terminar assim. Quando Deus escreve, Ele não rabisca. Ele redime, Ele transforma. E Ele vai usar cada parte da sua história para manifestar a graça dele na sua vida. Isso que você está ouvindo não é só uma reflexão. É o próprio Deus soprando nova vida sobre a tua esperança. Agora presta atenção. Às vezes o inimigo vai tentar te fazer acreditar que é tarde demais, que você já perdeu o tempo, que já fez escolhas erradas demais. Mas com Deus, nunca é tarde para recomeçar. Ele não olha para o seu passado com julgamento, Ele olha com misericórdia. Ele te alcança onde você está e te lembra: eu ainda tenho planos para você. Então, por mais que tudo diga que não, a voz de Deus continua dizendo: eu vou te fazer viver coisas que você nunca imaginou. Se isso está te tocando, comenta aqui embaixo eu recebo. Curte esse vídeo agora e me ajuda a espalhar essa mensagem, porque tem muita gente precisando dessa palavra de esperança. E você é parte disso. Talvez você esteja vivendo aquele momento em que tudo parece parado, em que nada acontece do jeito que você sonhou. E por dentro, o sentimento é de estar preso no tempo, em lembranças que não passam, em feridas que ainda doem, em decisões que você gostaria de voltar atrás. E você olha para frente, mas o futuro parece tão distante, quase embaçado. E no fundo, tem medo de se decepcionar de novo. Porque você já acreditou uma vez e se quebrou. Já se entregou e foi deixado. Já esperou o novo e nada aconteceu. Mas olha, eu quero te lembrar com carinho. Deus não se repete, Ele surpreende. O que não deu certo lá atrás não significa que sempre será assim. O que te machucou antes não tem poder de impedir o que Ele vai fazer agora. Você ainda tem muito para viver, muito para sentir, muito para ser, e o passado não tem a chave do seu destino. A Bíblia nos traz uma promessa linda em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você percebe o cuidado de Deus aqui? Ele não planejou sua vida baseada nos seus erros, mas baseada no amor dele por você. Os pensamentos de Deus são maiores, mais altos, mais puros. Ele vê onde você está, mas já enxerga onde vai chegar. E mesmo que tudo ao seu redor diga não vai dar, o céu continua dizendo: eu tenho um futuro de esperança. Isso precisa entrar no seu coração. Deus nunca parou de pensar em você, nunca parou de cuidar dos detalhes, nunca desistiu da sua história. Quer um exemplo claro disso? Lembra de Pedro, um homem que amava Jesus, mas que no momento mais difícil negou o Mestre 3 vezes. Aquilo poderia ter sido o fim da sua história. Ele poderia ter afundado na culpa, na vergonha, no arrependimento. Mas Jesus não permitiu que
que o passado de Pedro o impedisse de viver o propósito. Ao contrário, o Senhor o restaurou, o chamou de volta e usou Pedro poderosamente na fundação da igreja. Isso mostra que mesmo depois da queda, há uma nova chance e que a última palavra nunca será do erro, será da graça. Se Pedro, com toda a sua falha, foi reerguido por Jesus, por que você acha que seria diferente com você? Deus é especialista em dar novos começos. Ele é aquele que pega os pedaços da nossa história e transforma em obra de arte. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é promessa, é redenção, é transformação. Se você está em Cristo, não importa o que ficou para trás, tudo se faz novo. E quando Deus faz novo, Ele não remenda, Ele refaz. Ele não coloca band-aid sobre feridas velhas, Ele cura por completo. E é isso que Ele quer fazer com você. Não apenas aliviar a dor, mas arrancar pela raiz tudo que te prende ao ontem, para que você viva com liberdade o hoje e abrace com esperança o amanhã. Se você ainda está aqui, isso diz muito, porque quem continua ouvindo até agora é porque o coração está sendo tocado. E talvez você não fale disso com ninguém, talvez esconda bem, mas tem dias que o passado pesa demais. E Deus te trouxe até aqui para dizer: chega de carregar o que já foi. Eu quero te ensinar a viver livre. Livre da culpa, do medo, das lembranças que não servem mais. Ele está te chamando para caminhar com leveza, com fé, com confiança. E isso começa quando você decide acreditar que Ele tem um plano melhor. Melhor do que o que você sonhou, melhor do que o que perdeu, melhor do que qualquer expectativa humana. Agora presta atenção nisso. Quando Deus chama, Ele chama com nome e sobrenome. Ele não fala no vago, Ele toca no fundo da alma. E se você sente que algo dentro de você está sendo acordado, é porque Ele está chamando você. Não o seu passado, não suas falhas, não o que os outros disseram. Ele está chamando você como filho, como alguém amado, desejado, escolhido. E quando Deus escolhe, Ele sustenta. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele começa algo, Ele termina. O seu futuro não está nas mãos do que te feriu, mas nas mãos daquele que te formou. O Salmo 126, 5, 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso significa que cada lágrima sua está regando o chão do seu futuro. Que tudo que você enfrentou não foi em vão. Que Deus viu o seu esforço mesmo quando ninguém viu. E Ele está preparando um tempo de colheita. Vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e entender que tudo o que passou, mesmo com dor, te preparou para viver o que está por vir. O novo de Deus já está sendo liberado e você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Chega um momento em que a gente precisa decidir parar de viver como se o passado tivesse a palavra final, porque não tem. O que você viveu pode ter sido doloroso, confuso, injusto, mas não define quem você é, muito menos o que você vai viver daqui para frente. Deus te deu identidade e Ele não te chamou para viver acorrentado ao que aconteceu, mas livre no propósito que Ele desenhou desde o ventre. Então levanta a cabeça, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. O primeiro passo rumo ao novo é deixar de alimentar o que já morreu. Tem gente revivendo o que Deus já sepultou. Tem coisa que precisa ser enterrada no coração para que outras floresçam. E esse tempo chegou. Deus quer te ver andando com ousadia, com fé, com direção. Você não nasceu para ser sombra da sua dor. Você nasceu para refletir a glória de Deus. Deus está te chamando para amadurecer espiritualmente e emocionalmente. O amadurecimento começa quando você entende que não tem controle sobre o que passou, mas tem escolha sobre como vai reagir a partir de agora. O conselho que eu te dou:
com todo amor, pare de alimentar a dor. Pare de visitar memórias que te paralisam. Se não edifica, se não constrói, se não te aproxima de Deus, deixa. Há momentos em que o crescimento exige renúncia. Renunciar não é esquecer, é escolher o que vai ocupar seu coração. E se você escolhe hoje confiar no Senhor, Ele vai te dar sabedoria, direção e cura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Confia, mesmo sem entender. Obedece, mesmo sem ver resultado imediato. Deus recompensa quem persevera. Receba isso com autoridade. Você não é vítima da vida. Você é filho de um Deus que pode transformar a dor em poder, o pranto em riso, a derrota em testemunho. Você não foi criado para sobreviver, mas para viver com propósito. Não aceite menos do que isso. Não aceite viver à margem de quem você nasceu para ser. Deus não te salvou para você se arrastar. Ele te salvou para você andar em novidade de vida, cabeça erguida, coração curado, alma alinhada com o céu. E se o céu está de pé ao seu favor, nada pode te parar. Pode ter cicatriz, pode ter marcas, mas isso só prova que você venceu o que era para ter te destruído. Talvez ninguém te ensinou a recomeçar. Talvez te disseram que certas coisas não têm volta. Mas a verdade é que com Deus, tudo pode ser restaurado. E mesmo que Ele não devolva o que passou, Ele pode te entregar algo muito maior. Entenda, o novo não chega enquanto você estiver abraçado ao velho. Deus quer abrir uma porta nova, mas você precisa fechar de vez as janelas do passado. Dói, sim, mas é necessário. E quando você tiver coragem de soltar, vai perceber que era isso que estava te travando. O que você precisa agora é de direção, e essa direção vem de Deus. Ore, fale com Ele como um filho que precisa do Pai. Ele responde, Ele guia, Ele sustenta. Então receba esse conselho como quem ouve algo vindo direto do coração de Deus. Para de mendigar amor onde só há rejeição. Para de tentar reviver temporadas que já acabaram. Para de culpar a si mesmo por coisas que Deus já perdoou, já deu, já foi. Agora é tempo de viver, tempo de crescer, tempo de avançar. Deus não vai te deixar sozinho no processo. Cada passo de fé que você der será acompanhado por graça. E onde houver vazio, Ele vai preencher. Onde houver dúvida, Ele vai confirmar. Onde houver dor, Ele vai consolar. Porque Ele é fiel até quando a gente é fraco. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. E se for com você, receba com o coração aberto. Porque o que está vindo pela frente é novo, é puro, é de Deus. Mas só vai viver quem estiver disposto a deixar o passado no passado. Fica comigo, porque no próximo trecho você vai entender o que significa viver totalmente livre daquilo que te prendia. E não se esquece, curte esse vídeo agora, para que essa palavra alcance muitas vidas que também precisam desse renovo. E mesmo que ainda exista uma parte de você que relute em acreditar, que pense, será que é para mim mesmo? Deixa eu te lembrar com carinho e firmeza. Deus não erra no endereço. Se essa palavra chegou até você, é porque o céu se moveu para te alcançar. E quando Deus decide falar, é porque Ele também decidiu agir. Você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo está aí do teu lado, te sustentando, mesmo nos dias em que tudo parece calado. E a partir de hoje, a sua vida pode tomar um novo rumo. Não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque você decidiu crer, decidiu confiar, decidiu entregar o que passou nas mãos de quem pode transformar tudo. O seu futuro não depende de sorte, de coincidência ou de pessoas. Ele depende da fidelidade de um Deus que nunca falha. Quando você entrega o controle a Ele, até o que deu errado começa a cooperar para o seu bem. Isso é promessa da palavra em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Até as lágrimas que você derramou ontem, Deus vai usar para fazer florescer algo novo amanhã. Acredite, você ainda vai sorrir com o que hoje faz chorar. Você ainda vai olhar para trás com gratidão, não porque tudo foi fácil, mas porque tudo te trouxe até aqui, ao ponto de renovo, ao ponto de recomeço. Então, escuta com atenção. O seu passado não tem mais poder sobre você. Chegou a hora de parar de olhar para trás, como se ali estivesse o melhor da sua história. O que Deus tem pela frente é infinitamente maior do que tudo que já passou. E se você sentiu essa palavra, se o seu coração foi tocado em algum momento desse vídeo, é porque o próprio Deus está te chamando para viver uma nova estação, com esperança, com fé, com propósito. Esse é o tempo de deixar as bagagens no chão e caminhar leve, firme, com os olhos no que está por vir. Porque o futuro que Deus preparou para você é cheio de recomeços, de cura, de promessas que vão se cumprir no tempo certo. E agora, eu quero te convidar para um momento de oração. Fica comigo, feche os olhos se puder e entregue seu coração ao Senhor nesse instante. Senhor, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença por cada vida que chegou até aqui. Pai, Tu sabes o que essa pessoa enfrentou. Tu conheces os traumas, os medos, os dias difíceis e as noites em silêncio. Mas agora, Senhor, eu te peço, cura esse coração. Tira o peso do passado, apaga as dores que ainda gritam por dentro e faz nascer um novo tempo. Sopra vida sobre esses sonhos esquecidos. Traz direção, traz paz e confirma no espírito dela que o Senhor tem um futuro preparado, cheio de coisas boas, cheio de graça, cheio da Tua presença. Renova a força, restaura a fé e transforma esse momento em um divisor de águas. Que a partir de hoje ela caminhe com coragem, com esperança e com os olhos fixos no que está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração com fé, comenta aqui embaixo: eu deixo o passado e recebo o novo de Deus na minha vida. Isso vai ser sinal de que você se posiciona espiritualmente para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você. E se essa mensagem falou com você, eu te peço de coração, assista mais vídeos aqui do canal. Deus tem usado cada palavra para alcançar vidas. E talvez a próxima seja exatamente o que você precisa ouvir para continuar firme. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa de um novo começo. Deus te abençoe e nunca se esqueça, o melhor ainda está por vir.